Nós estamos numa série de mensagens intitulado Frequência. Então, sintonize, esteja alinhado na sintonia certa com o Espírito Santo para ouvir a voz de Deus. Na nossa terceira mensagem, nós vamos falar sobre a importância de nós valorizarmos a voz de Deus. Então, valorize a sua voz, é o tema da nossa mensagem. Diga para o irmão que está do seu lado, valorize a voz do Senhor. É tão importante, a gente faz com que faça parte do dia a dia da gente aquilo que a gente considera tão importante. Beijar o filho, beijar a esposa, abraçar quem a gente ama, trabalhar, se alimentar, caminhar, malhar, tanta coisa que é importante, a gente não deixa faltar no dia a dia da gente. Por isso que é importante valorizar, ouvir a voz de Deus, para que isso faça parte do dia a dia da gente. Deus quer falar conosco, e Ele fez isso desde a criação. A Bíblia é muito clara, lá no Éden, Deus todos os dias vinha até Adão para conversar com ele, vinha até Adão para estar batendo papo com ele, e Adão ouvia a sua voz. Tem algo que eu escrevi e eu quero que você leia agora, está no slide. A coisa mais importante, eu quero até que você fotografe isso, você pode depois postar na sua rede social. A coisa mais importante que nós, como crentes, podemos fazer é conversar com Deus e ouvir a sua voz. Se você não lembrar de mais nada que eu fale hoje, mas deixa isso gravado no seu coração, vamos ler juntos? A coisa mais importante que nós, como crentes, podemos fazer é conversar com Deus e ouvir a sua voz. Eu sei que durante o seu dia você faz muitas coisas. Eu sei que você é uma pessoa frutífera, bem-sucedida, você é muito produtivo, você é proativo, você faz tantas coisas, e tudo que você faz no seu dia é importante. Mas tem algumas coisas que são mais importantes. Por exemplo, um abraço no filho, falar eu te amo, um beijo na sua esposa. Essas coisas são mais importantes. E mais importante ainda é o tempo que você fala com Deus, e o tempo que você escuta a sua voz. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Veja o que a Bíblia conta para a gente, que história linda. A Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então, naquela época, por quê? Porque o líder religioso, eu preciso explicar isso aqui para você. O líder religioso era a pessoa de Eli, e Eli era um sacerdote que estava praticamente desviado, não havia visões, havia um esfriamento espiritual. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se tornou muito rara. Mas quando o texto está falando de rara, além da palavra de Deus não ser uma coisa constante, por causa da frieza espiritual, era algo muito precioso, muito valorizado. Quando vinha a palavra de Deus, todo mundo valorizava tanto. A palavra rara não está escrita no original, no texto. A palavra hebraica para rara não quer dizer que era uma coisa muito difícil de acontecer. Era difícil realmente, mas no texto o autor colocou rara com a palavra iacar, que quer dizer valioso. A palavra de Deus é valiosa, estimada, importante, preciosa. Realmente é uma coisa rara, no sentido de preciosidade, de valor, esplêndido, altamente valorizado.
Então o que a Bíblia está dizendo é que a palavra de Deus era valorizada, e nós temos que ter esse mesmo sentido que a palavra original aqui tem que ser esse sentimento na nossa vida. A palavra de Deus, a palavra escrita de Deus tem que ser valorizada, a palavra pregada, a palavra ministrada de Deus tem que ser valorizada, a palavra falada de Deus no seu coração, na sua mente, no seu espírito, ela precisa ser valorizada. O pastor Robert Maurus, ele diz que se você quer ouvir a voz de Deus, você vai precisar valorizar a sua voz. Sabe quem são aqueles que vão ouvir a voz de Deus? São aqueles que dão valor a ela, são aqueles que valorizam a sua voz. E a mensagem de hoje é sobre isso, é sobre a gente valorizar a voz de Deus. A mensagem de hoje não é tão inspirativa, a mensagem de hoje ela é mais didática, ela é mais prática. E por que nós estamos com essa série de mensagens? Porque nós estamos falando sobre a essência do nosso relacionamento com Deus. Tirar tempo com Deus, estar com Deus, ouvir a sua voz. Nós vivemos num mundo tão cheio de adrenalina, o mundo está, as informações cada vez mais rápidas, o mundo está mais veloz e nós somos pressionados a acompanhar essa velocidade. Hoje tudo é tão instantâneo, tudo tão rápido, tudo tão online. O Gugu Liberato caiu, você já sabia, eu acho que ele nem chegou no hospital, você já sabia que ele tinha se acidentado. Ou seja, as informações, as notícias, né, são tão rápidas, é impressionante. O Flamengo, bicampeão, aleluia. Se o Ceará não ganha, pelo menos o Flamengo, né, Clécio, aleluia. Mas olha só, que coisa tão linda, né? O Brasil vibrando, tão feliz ontem à tarde, mas que coisa tão preciosa, a informação rápida. Inclusive eu estava pregando numa conferência, numa igreja lotada na hora do jogo do Flamengo, aleluia. Claro que eu estava pregando e os irmãos davam glória a Deus quando eu vi um foguete lá fora, né? Estavam ligados, mas por quê? Porque esses irmãos valorizavam a sua voz. Mas o que eu quero dizer para você é que nesse tempo de rapidez, de instantaneidade, de vida corrida e de cada vez mais atividades para a gente fazer e se dedicar, nós precisamos valorizar a voz do Senhor. Nós não podemos deixar que a correria do nosso dia a dia, que as muitas atividades, que a demanda tão alta na vida da gente, roube aquilo que é mais importante, ouvir a sua voz. Então eu quero ajudar hoje você com passos práticos. Vamos para a prática de como estar com Ele e de como ouvir sua voz. Anote a primeira dica que eu quero dar para você. Primeiro, marque um encontro com Deus. Marque um encontro com Deus. É a primeira dica que eu tenho para você. Faça disso uma prioridade. Aprenda a organizar a sua agenda ao redor daquilo que realmente é mais importante. Porque se alguma coisa é tão importante para você, isso passa a fazer parte de uma prioridade na sua agenda diária, não pode ficar de fora. Você, por exemplo, agenda os telefonemas que você tem que dar, e tem gente que é muito organizada. Eu aconselho você ser uma pessoa muito organizada, a planejar o seu dia na noite anterior, por exemplo. Você anota, você vê para quem você tem que telefonar, quais são os contatos comerciais que você tem que fazer, as coisas que você precisa fazer no colégio das crianças e que você não pode esquecer, os boletos que você tem que pagar no outro dia, as visitas que você precisa fazer para alguém talvez que está no hospital. Você organiza o seu dia, mas sabe, nós temos que colocar como prioridade absoluta a nossa comunhão com Deus. A gente agenda o dentista, a ida no contador, no médico, nós agendamos as reuniões, nós agendamos até as férias que estão longe, mas e com Deus? Eu pergunto, como é que você trata essa prioridade? Isso faz parte da sua agenda? A Bíblia mostra que as pessoas se preparavam para encontrar com Deus.
Quer ver isso aí? Olha, de novo, vamos olhar na Bíblia. Por favor, veja Êxodo capítulo 19, versículo 10 em diante. O Senhor disse a Moisés, porque se você for ler o contexto, Moisés estava levando algumas causas diante do Senhor. Então Deus disse, tudo bem, vamos conversar sobre isso. E Deus disse para o povo se preparar para encontrar com ele. E Deus colocou isso na agenda dele. Ele falou, versículo 10, e o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. Olha aí, marcado na agenda e tinha que estar preparado. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Naquela época, o Espírito Santo, se você for olhar na antiga aliança, né, o Espírito Santo, ele não agia como o Espírito Santo age hoje. O Espírito Santo, ele vinha sobre o sacerdote, ele vinha sobre o profeta e ele vinha sobre o rei. Esses três eram privilegiados: sacerdote, profeta e rei. Mas o Espírito não se manifestava a qualquer pessoa, como hoje. Hoje nós somos privilegiados. O Espírito Santo está em você, está na vida do seu irmão. Ele vem a todos, aleluia, e de forma individual. Olha que diferença para a antiga aliança. Mas aqui, Deus vem ao povo. Então Deus marca um encontro com o povo e eles se preparam para isso, eles se programam para isso, eles separam esse tempo de uma forma especial para isso. E veja o que acontece no versículo 19. A trombeta começou a soar, eles começaram a ter esse encontro com Deus, e a Bíblia diz que ao som da trombeta, que era cada vez mais forte, Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Se você marcar um encontro com Deus, você vai falar com Ele e Ele vai falar com você. Mas eu insisto, você precisa marcar esse encontro. Então marque esse encontro. Agora, quanto mais amor tem envolvido em tudo isso, mais frequente é esse encontro. Eu sou muito apaixonado pela Álbia, mas antes de casar, a gente marcava encontros. Só que para mim, tinha que ser diário. Às vezes, por causa do trabalho, eu trabalhava, ela trabalhava também, continuamos trabalhando, tá? Ninguém parou de trabalhar. Mas na época, nós tínhamos trabalhos, né, bem intensos, e às vezes não dava tempo. Eu estudava também à noite, mas a gente se encontrava pelo telefone. E a gente passava horas, né, amor, no telefone. E na hora de desligar, ela dizia, desliga você. Aí eu dizia, desliga você. Coisa de quem é apaixonado, de quem se ama. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer estar junto, quer estar perto. Se nós amamos o Senhor, nosso encontro tem que ser diário com Ele. Eu sugiro que você marque esse encontro, e esse encontro seja diário. Amós capítulo 4, versículo 12 diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Anote aí, Amós 4,12. Entenda algo, se nós não marcamos o encontro com Deus, nós vamos perder o nosso tempo com Ele. Como é que é isso, pastor? Você pergunta, como é que eu posso perder o tempo se eu nem marquei? Mas é justamente isso, o encontro não foi marcado, e sem o encontro, o dia, ele tende a se esvair no meio de tantas outras coisas, e você acaba não estando com Ele. Então, veja qual é a melhor hora. Tem gente que gosta de manhã. Eu estava conversando com um irmão semana passada. Esse irmão, ele mora em Horizonte. Inclusive, é o nosso pastor lá de Horizonte. Ele trabalha numa grande empresa em Maranguape. Então, ele sai de Horizonte para Maranguape. Você sabe que hora ele tem que sair de casa para estar na hora certa no trabalho? 5h40 da manhã. Mas ele me disse, pastor, eu acordo antes de madrugada para eu estar com meu Senhor. Eu disse, uau. Ele disse, pastor. E eu chego do trabalho, ainda vou para a faculdade, ainda tenho que estudar às vezes quando chego em casa.
Mas por que ele faz isso? De onde ele tira a força para isso? Eu sei que a força vem do céu, a graça vem do Espírito Santo, porque ele é apaixonado por Jesus. Então, tem gente que gosta de fazer isso cedinho, de manhã. Tem gente que prefere fazer à noite. Não importa o horário, o importante é que esteja marcado e que você não deixe ninguém desmarcar isso aí. Você coloca num horário que você protege. E tem mais, deixa todo mundo saber que esse horário é o horário para estar com Deus. Eu quero ir lá na sua casa, quero conversar com você. Essa hora não dá. Eu vou ligar para você. Essa hora não dá. Não dá. Essa é minha hora com Deus. Maridão, fala para sua esposa. Treina ela nesse sentido assim. Combina com ela, melhor dizendo. Amor, nesse horário você me protege. Não, crianças, papai está com o Senhor. Que testemunho lindo. Nossos filhos precisam ver, pais, homens, nossos filhos precisam ver nós, os pais, orando. Sabe por que tem filho que não ora? Porque não vê o pai e a mãe orando. Não tem quem inspire. Você, pai, você não precisa mandar seu filho orar. Você só precisa orar. Pais, nós não precisamos mandar os nossos filhos lerem a Bíblia, nós só precisamos ler, e eles vão ver, aleluia. Então marque o encontro, defina esse horário importante. Também o lugar, onde é o melhor lugar? Um lugar onde você vai estar focado em Deus, onde não haverá distrações. Não adianta você, eu vou orar, eu vou ler minha Bíblia, num lugar que passa tanta gente, onde as pessoas falam com você, onde tem barulhos. Não, procura, tem gente que tem um quintal, uma parte lá atrás em casa, e aí vai e coloca uma cadeira, uma mesa, e ali, lembre-se, 2 canecas, tomar café com Deus, como nós fizemos a nossa primeira mensagem, uma ilustração. Tem gente que toma café com Deus. Eu recebi um vídeo no meu Instagram, e eu não entendi o vídeo, porque aparecia só uma mesa e uma música de adoração, e uma cadeira e uma caneca vazia, e era um café que subia assim a fumaça. Eu digo, mas por que a irmã mandou para isso? Aí eu lembrei, eu ensinei aqui na primeira mensagem, eu fiz o teatro aqui, você lembra? Eu sentei com uma cadeira, uma mesa, e coloquei 2 canecas e outra cadeira. Aquela era a cadeira de Deus, e ela estava batendo papo com Deus, serviu até uma caneca de café, aleluia. Então nós temos, escolhe o melhor lugar e pede para as pessoas, marido, proteja a sua esposa, ela faz tanta coisa, sua esposa é uma heroína, proteja esse tempo. Amor, eu vou cuidar das crianças para você tirar tempo com Deus. Amor, eu vou lavar a louça hoje para você poder orar, e aquele tempo você ia lavar a louça, amor, eu vou levar as crianças na escola para você tirar tempo com Deus. Faça algo, facilite a vida da sua esposa, ela é uma heroína, ela trabalha tanto, mas nós temos que ser focados. Marque uma hora e se encontre com Deus. Alguém poderia perguntar, pastor, mas o que acontece durante o encontro? É o meu segundo ponto. Como é que a gente começa? Anote aí. Fique quieto e adore. Essa é a melhor forma da gente começar o encontro com Deus. Inclusive nós adoramos ao Senhor. Aquieta minha alma. O encontro começa quando nós nos aquietamos diante dele e o adoramos. Porque aquietar é tão importante, porque a gente se desliga de tudo. Você já teve essa sensação de chegar até Deus, mas você trazer uma carga de preocupações, onde você não se concentra, sua mente fica vagando? Então você precisa primeiro apertar o botão modo avião, offline, o seu próprio botão, desliga tudo, zoom. Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está falando conosco, Ele diz: aquiete, filho, porque eu sou Deus. O que é que Deus está dizendo? Relaxe, filho, eu sou aquele que pode cuidar das suas inquietações. Você pode parar um pouco e confiar em mim, porque eu posso cuidar daquilo que te deixa inquieto. Eu quero ver um texto com você em 2 Crônicas, é uma história muito, muito legal da gente entender. 2 Crônicas,
melhor dizendo, segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. O povo de Deus estava ameaçado, havia um exército enorme que queria vencer o povo de Deus numa guerra, e eles não sabiam como ganhar, porque o exército era maior, a derrota era certa. Então o rei foi falar com Deus, foi consultar com Deus. Ele estava inquieto, eles estavam ansiosos, eles estavam na realidade desesperados, porque estavam por perder a própria vida. Então o rei foi até o Senhor. Olha o que a Bíblia diz, versículo 21. A Bíblia diz que depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Olha o que eles cantavam. Aqui está a letra do cântico deles. Eles cantavam: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Dei graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Dei graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Esse era o refrão da canção, da adoração. Versículo 22. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Uau! Então, querido, você chega tão ansioso, com tantos inimigos querendo te perturbar, com tantas situações querendo tirar a sua inquietação. Quando você quieta e começa a adorar, Deus mobiliza o exército celestial para tratar das suas causas. É assim que a gente vence as maiores guerras da vida da gente. Às vezes a gente passa tanto tempo fazendo estratégias, pensando, se escabelando e ansioso por causa disso, mas é dessa forma. Olha o que aconteceu aqui. Eles começaram a adorar o Senhor. Os amonitas e os moabitas atacaram do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Deus levantou outros para vencer uma guerra que era deles. Depois de massacrar os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Eles se destruíram. Versículo 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Meu Deus, o que eles fizeram? Eles pararam e eles colocaram a adoração à frente da guerra, e Deus venceu os seus inimigos. Eu quero declarar nessa manhã, eu não sei se você tem guerras para vencer, eu não sei se você tem gigantes aí para enfrentar, eu não sei se você tem desafios para conquistar, realizações para a sua vida. Eu quero te dizer, se Deus for prioridade na sua agenda, e se você conseguir se aquietar um pouquinho todos os dias, estar diante dEle, adorar a Ele, o próprio exército do céu vai substituir o seu exército e vai trazer a sua vitória. Você pode aplaudir ao Senhor? Veja o texto de Atos, capítulo 13, versículo 2. A Bíblia diz que, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Repita comigo: disse o Espírito Santo. Ou seja, Deus falou. Eles estavam adorando ao Senhor. E Deus disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Deus separou Barnabé e Saulo para uma obra gloriosa. Você sabe, eles revolucionaram a história do cristianismo. Mas adorar veio em primeiro lugar. Se aquietar e adorar veio em primeiro lugar. E aí Deus trouxe a estratégia. A voz do Espírito Santo veio em segundo. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco, e depois a gente adora a Deus. Senhor, eu vou te adorar porque o Senhor falou comigo. Irmão, na minha opinião, essa não é a ordem correta. Primeiro você adora, depois Deus vem e fala com você, e depois você agradece. É uma coisa gostosa. Você toma café com Ele, você senta no colo dele, você abraça, você beija a sua face, você sente o seu cheiro, você tem comunhão com o Espírito Santo. Deus está nos convidando para isso. Eu creio que 2020 vai ser o ano da comunhão com Deus.
2020 vai ser o melhor ano da sua vida. 2020 está chegando. Deus trouxe essa série de mensagens para preparar os nossos corações, porque ainda nesse final de ano Deus vai compartilhar as coisas grandiosas que Ele tem para a gente. 2020 está chegando, o vinho novo vai jorrar sobre nós. Os odres estão sendo preparados para aquilo que Deus quer fazer. Quais são as batalhas que você tem? Então, aquiete-se e adore em primeiro lugar. Depois, tenha certeza, o Espírito Santo vai mostrar o que você deve fazer. Diga aleluia. Então, primeiro, vamos lembrar, primeira coisa que nós vamos fazer, marcar um encontro diário com Deus. Segundo, aquiete-se e adore. Terceiro, anote aí, ore e leia a sua Bíblia. Eu queria fazer uma pausa e abrir um parênteses. Irmão, isso aqui não é uma receita de bolo. Isso aqui não é um conjunto de normas religiosas. Isso aqui não são regras. Se não for assim, não pode ser assim. Não pode ser de outro jeito. Não. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo diga para você, faz de outro jeito. Eu prefiro que você faça de outra forma. Faça como o Espírito Santo te dirigir. Mas nós estamos sendo práticos hoje, trazendo algumas sugestões. Talvez você diga, pastor, eu tenho dificuldade de organizar esse meu tempo com Deus. Então, didaticamente, nós estamos ensinando você. Mas se você faz de forma diferente, o Espírito flui, e você está feliz, você escuta a voz de Deus, vai fundo, irmão, continua. Amém? Então, isso não é uma regra, tem que ser desse jeito. Não, tem que ser do jeito do Espírito Santo, amém? Então, são sugestões, pérolas preciosas para você. Então, terceiro, ore e leia a sua Bíblia. Alguém poderia dizer, pastor, mas não é melhor ler a Bíblia e depois orar? Eu vou falar de mim. Eu já passei por momentos de ansiedade, e eu ia tirar meu tempo com Deus, e eu começava a ler um texto, e eu terminava de ler o capítulo e não lembrava de uma palavra. Você já teve essa experiência? Porque eu estava tão preocupado com o problema que eu tinha que resolver. Então, para ler a palavra e ter o coração na palavra, resolva o primeiro problema. É uma dica para você. Então comece com a oração. Quem é o nosso padrão? É Jesus. Veja o texto, Marcos 1,35. Tendo-se levantado alta madrugada, Jesus tinha um dia muito intenso. O dia de Jesus era intenso. Então Jesus aproveitava as madrugadas. Alto da madrugada, Jesus saiu, foi para um lugar deserto, onde ele podia ficar focado com Deus, sem ser interrompido, e ali orava. Os discípulos ficavam procurando, onde está Jesus? Jesus, eles não sabiam. As multidões, ei, trouxe mais um aqui para ser curado. E aonde está Jesus? Eles só sabiam, ele está com o Senhor. Aonde? Nós não sabemos, só sabemos com quem ele está e com quem ele está falando. Aleluia. Mas por que então talvez orar antes? Para se livrar da ansiedade. É a ansiedade que nos proíbe de ficar lendo a palavra e se deliciando da palavra, recebendo a palavra. É a preocupação, o pensamento vagueia, você se distrai. Então lembre de Filipenses, o que o apóstolo Paulo falou, no capítulo 4, no versículo 6. Paulo disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos ler juntos, porque a gente precisa praticar esse texto. 1, 2, 3. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O apóstolo Paulo fala em tudo. Se você fizer um estudo profundo no grego, você já sabe que tudo é tudo. Mas ele diz tudo, leva para Deus tudo. Deus quer que você leve para Ele cada uma das suas preocupações. Deus quer que você leve para Ele cada uma das suas ansiedades. Deus quer que você leve para Ele cada um dos seus questionamentos, das suas dúvidas, das respostas que você precisa. Não fique ansioso.
são as nossas ansiedades que nos distraem de mergulhar e nadar no rio da palavra de Deus. São as nossas preocupações. Eu tenho tal coisa para fazer. Aí eu vou voltar para o texto. Aí eu já teve texto que eu li 5 vezes. E eu ficava com 2 palavras. Mas a partir do momento que eu chego diante de Deus e derramo o meu coração, abro o meu coração, converso com Ele, falo para Ele o que eu estou sentindo. Ele é o meu Pai, Ele é o nosso melhor amigo. Nós somos os seus filhos, as suas ovelhas, somos seus amigos. Aí sabe o que acontece? Veja o versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe o que ele está falando? Ele pega a sua ansiedade. Jesus faz trocas maravilhosas. Na cruz, Ele trocou os nossos pecados pela sua salvação. Ele trocou a nossa miséria pela sua riqueza em graça. E aqui Ele troca os nossos problemas pela sua paz. Só que a paz de Jesus não é uma paz compreensível. É a paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? O carro está pegando fogo e você tem a tranquilidade de pegar o extintor. Você não fica desesperado. Sabe, é aquela paz. É aquela paz. É aquela paz da tempestade. O passarinho está lá dentro daquela gruta, daquele buraco, dentro da montanha. Lá fora tem uma tempestade muito grande. Lá dentro tem um passarinho cantando. Ele não se preocupa com a tempestade, porque com ele está aquele que acalma a tempestade. Diga para o seu irmão, é bom exercitar isso aí. Com você está aquele que acalma a tempestade. Diga para o seu irmão, relax. Então primeiro você ora. Às vezes você diz, pastor, depois que eu oro eu sinto um alívio. É a paz que excede todo entendimento. E sabe, isso é uma promessa de Deus. Isso é um compromisso de Deus. A paz que excede todo entendimento. Você pode ter paz. Jesus disse, eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como dá o mundo. Aleluia. Diga, eu tomo posse, eu vivo com a paz que excede todo entendimento. As pessoas ficam pensando, como é que ele consegue raciocinar no momento assim? Eu estou com a paz que excede todo entendimento. Como é que ele não está descabelando, preocupado e correndo desesperado? Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Como ele tem tanta certeza, como ela tem tanta certeza de que tudo vai dar certo? Eu tenho a paz que excede todo entendimento. E depois que você orar, vá até a sua Bíblia e Deus vai falar com você. Outra dica preciosa que eu tenho para você. Mas antes, olha esse texto aqui, como é importante a Bíblia. Vamos falar sobre a Bíblia? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a instrução na justiça. É tudo que nós precisamos. Precisamos de ensino, a palavra de Deus tem ensino. Precisamos de repreensão, de correção, a Bíblia nos corrige. Se nós precisarmos de paz, a Bíblia nos traz a paz. E ela traz a instrução na justiça. Em outras palavras, como viver o melhor de Deus e andar em triunfo. Tiago capítulo 1, versículo 5, olha o que o apóstolo nos diz. Ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Quando eu lembro que eu sou filho de Deus, quando eu lembro que Ele é meu Pai, que Ele ama falar comigo, que eu posso entrar na presença dEle a hora que eu quiser, porque isso aqui é revelação da identidade de filho. Nós somos filhos. Quem é que entra no seu papai? Quem é pai e mãe aqui diz aleluia? Quem é que entra no seu quarto quando você menos espera? Ele precisa bater na porta toda vez? É bom fazer isso.
Mas nem sempre faz. Pai, mãe, já entrou. Quem é que vem correndo e salta na cama? Você sabia que eu já troquei um colchão por causa disso? Né? Foram vários, né, irmão? Porque por causa das crianças saltando na cama, viu, irmãos? Sabe, eu me lembro, eles eram menores, vinham, mergulhavam, e eu não ligava para isso, eu deixava. Depois eu comecei a sentir algumas molas. Sabe, eu me lembro que o Paulinho vinha e pulava, e a Belle via, pulava, e a gente do lado, brincadeira, coisa de criança. Depois que eu vi o que deu, são filhos. Filho tem essa liberdade. Filho, você que é pai, um dia você viu seu filho com o sapato enorme andando. As meninas usam o sapato da mãe. Fica, minha filha, você vai cair, que coisa é essa? A camisa do pai. Um dia, mãe, você encontra a sua filha usando sua maquiagem. Ela acha que está linda e você fica querendo. Aí você ainda, tá linda, mas não faça mais isso é caro. Coisa de filho. Filho tem liberdade. Gente, nós temos a liberdade de estar no colo do nosso papai, de ouvir a sua doce voz, de receber a sua paz, de receber um aquietamento nas nossas preocupações e ansiedades, e de nós gozarmos da paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que Ele nos dá fé, é a fé de Deus, é a fé que você tem, é o nosso Pai. Como nós precisamos valorizar isso. A essência da vida cristã está na nossa comunhão com Deus, irmãos. Às vezes nós nos preocupamos em tanta coisa na nossa vida cristã. Nós queremos tantas coisas, mas o principal é o nosso relacionamento com Deus. Essa mensagem não é para condenar você. Não se sinta condenado, eu tenho falhado. Isso aqui é para te animar, isso aqui é para te encorajar, é para te dizer que Deus está chamando a mim e a você para estar com Ele, porque Ele tem grandes coisas para a gente em 2020, aleluia. Mas tudo vai resultar da nossa comunhão com Ele. Hebreus capítulo 4, versículo 16, esse é um dos textos mais lindos e poderosos da Bíblia. Eu tenho alguns textos que eu amo e guardo no coração, esse é um deles, e eu quero encorajar você a ser também um dos seus textos prediletos. Hebreus 4, 16, o autor de Hebreus diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele fala, acheguemo-nos. O que é acheguemo-nos? Acheguemo-nos é chegar perto. Chegar é abrir a porta e entrar. Pai, estou aqui. E os filhos, quando crescem e casam, é tão bom recebê-los de volta em casa. Mas eles não precisam tocar a campainha. Já tem chave, na cópia de chave, a gente dá. Tem controle remoto do portão para já entrar com o carro. Sabe, não tem essa cerimônia. É filho, chega, já vai, né? Minha filha chega lá em casa, ela entra, ela liga a TV, ela sobe, vai no quarto com a gente. Quando eu vejo, às vezes ela já está almoçando, nem pediu para almoçar. É filha, é a casa dela, é a nossa identidade de filho. Por isso que nós temos que ter relacionamento com o Senhor, porque nós não fomos chamados para ser filhos distantes, nós fomos chamados para ser filhos do colo, filhos da comunhão. Eu vejo pais que aqui no culto, às vezes os filhos estão do lado, e o filho coloca a cabeça no ombro, de vez em quando dá um beijinho no pai. Às vezes a mãe está assistindo, a filha está fazendo um cafuné da mãe na hora do culto, e a mãe está ali, ouvindo a palavra toda derretida, porque está recebendo amor de filho. Nós somos os filhos que vão fazer o cafuné do nosso Pai Celestial. Sabe, Deus está nos chamando, Deus está te convocando para isso. Ele está dizendo, filho, eu quero me encontrar contigo todo dia, e eu quero ouvir você, e quero dar minha paz para você, e eu quero que você ouça
a minha voz. Marque um encontro, se aquiete, adore ao Senhor, depois ore e leia a sua Bíblia, e depois escute a sua voz e escreva. Diga comigo: ouça e escreva. Você tem um caderninho onde você anota as suas coisas? Você tem um bloco de nota no seu celular onde você anota as suas coisas? Eu tenho alguns caderninhos, blocos. Sempre final do ano a gente ganha agendas, blocos, e eu ganho uns caderninhos fantásticos que os irmãos me dão. E eu separo eu tenho um que tem a capa azul e só tem coisas que Deus fala comigo. Dia desses eu estava precisando tomar algumas decisões e eu voltei para ver o que Deus tinha falado comigo. 1 Crônicas 28, 19. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito. Deus falou com Davi e ele anotou tudo, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Deus dá projetos, Deus dá planos, mas às vezes a coisa é tão tremenda, tem tantos detalhes, que você gravar na sua mente, você esquece depois. Anote, faça notas, anote os versículos, anote as orações, anote as frases daquilo que Deus fala com você. Anote. Abacuque 2:2, o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que todos possam ver. Deus quer que você anote o que Ele fala para você, para a gente não esquecer dos detalhes, porque Deus tem detalhes que são só dele e que ninguém mais pode dar. O ato de escrever ajuda você a manter sua mente focada. Então escreva, faça anotações, anote as suas orações, anote os textos bíblicos que Deus lhe falou, coloque a data, faça registros. Depois, uma dica para você: Deus falou com você através de um texto na Bíblia, Deus falou no seu coração. Depois que você anotar, declare na primeira pessoa aquilo que Deus falou com você. Deus falou: eu sou amado. Deus falou: eu vou vencer. Deus falou: eu vou conquistar. Deus falou: eu vou triunfar. Deus falou: virá socorro, virá provisão. Eu já tenho a provisão, eu já tenho o meu milagre. Deus falou: algo novo vai acontecer, um rio vai jorrar sobre a minha vida. Deus falou, está falado. Eu declaro, eu confesso, me pertence, é privilégio, é mimo de filho, de pai para filho. E hoje eu oro por você, eu intercedo por você. E também oro pela minha vida, para que nós possamos valorizar a voz do Senhor e priorizar isso no nosso dia a dia. Você quer isso para a sua vida? Você entende a importância disso? Se você entende, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração agora. Aquiete-se. Aquiete-se. Deixa o celular de lado. Deixa quem está do seu lado de lado. Feche os seus olhos agora. Aquiete-se na presença do Senhor. Ouça a sua voz. Lembre-se, uma das maiores alegrias da caminhada cristã é ter um pessoal relacionamento com Deus, para poder ouvir a sua voz. Uma das maiores alegrias da nossa caminhada com Deus é ter o relacionamento com Ele, onde nós escutamos a sua voz. Todos os dias nós precisamos passar tempo na presença de Deus, para podermos ouvir a voz geral de Deus. Quando Ele fala de uma forma geral, ou seja, para todos nós. Quando nós discernimos a vontade geral de Deus, a vontade dele para todos nós, nós estamos prontos para ouvir a sua palavra específica, particular. Então, eu quero encorajar você: prepare um ambiente, um encontro, a hora marcada, prepare a atmosfera para esse encontro. E valorize a sua voz. Valorize tanto isso, ao ponto
de dedicar tempo regularmente para estar com Ele, para ouvi-lo. Marque um encontro diário com o Senhor. Aquiete-se, adore-o, ore, leia sua Bíblia, faça sempre anotações, anote suas orações e anote o que Ele vai falar com você. Ouça a resposta dEle. Jeremias 29:13, Deus falou, Ele disse: buscar-me-eis e me encontrareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra tão preciosa. Obrigado por nos amar tanto. E obrigado porque diante de tudo que existe, tudo que foi criado, nós somos a coroa da criação. Nós somos o que o Senhor olha de mais importante. Todas as coisas, as demais coisas foram criadas para o nosso bem-estar, para o nosso desfrute. Mas para Ti, nós somos mais importantes. Tanto que o Senhor deu a sua própria vida para nos salvar. Hoje, nós queremos dizer que nós queremos valorizar a Tua voz. Na realidade, nós queremos dizer que nós valorizamos a Tua voz. Nós pedimos perdão pelas vezes que nós não priorizamos e não valorizamos isso. E nós não queremos viver debaixo de espírito de acusação. Nós vivemos debaixo do sangue precioso de Jesus, que nos purifica de todo erro, de toda pisada na bola, de todo fracasso. Obrigado por nos perdoar. Nós nos arrependemos e declaramos: fomos perdoados. Isso não é mais uma dívida. Estamos debaixo do teu perdão. E pedimos: Espírito Santo, nos ajude. Com o teu poder, a tua graça e a tua provisão, fale conosco. Nos instrua sobre a melhor hora, o melhor lugar, o melhor tempo que podemos contigo estar. Nós cremos que com a ajuda do Espírito Santo, nós cremos que com o poder do Espírito Santo fluindo no coração de cada um de nós, nós vamos sim priorizar o Senhor. Nós vamos sim estar com Ele. Nós vamos sim ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, diga: Senhor, eu te agradeço por me amar tanto, por falar comigo e por me permitir ouvir a sua voz. Diga: eu estou na expectativa da segunda-feira. Amanhã já temos um encontro marcado. Amém? Você pode aplaudir Jesus por causa disso?